Olá, bom dia. Bem-vindos a mais um webinar organizado pela FI Group Portugal. Desde já começo por agradecer a presença do Olivier, que amavelmente aceitou o nosso convite para estar presente. Agradecer também a presença da Rosa Pereira, portanto, nossa colega. Portanto, o tema hoje ou os temas sobre os quais vamos discutir e criar aqui alguma dinâmica à volta daquilo que é o Next Generation, o novo quadro comunitário também que vem substituir o Portugal 2020, bem como avaliar os principais desafios e oportunidades da transição digital, uma vez que é uma das principais prioridades no âmbito destes dois quadros. No final, iremos ter uma sessão para perguntas e respostas. Portanto, podem ir fazendo as vossas perguntas que no final iremos responder a todas essas questões. E começo por fazer uma questão à Rosa. Portanto, quer dizer, a pandemia trouxe-nos um dos maiores desafios da história contemporânea, portanto, e com isso surgiu também a necessidade da União Europeia de lançar um maior pacote de estímulos à economia. Portanto, nesse enquadramento surge então o Next Generation, e são cerca de 750 mil milhões de euros que vão ser injetados na Europa. Paralelamente, estamos também em fase de transição entre Portugal 2020 e o denominado Portugal 2030. Rosa, como é que estes dois pacotes financeiros estarão estruturados? Antes de mais, bom dia a todos. Efetivamente, estamos a falar de um apoio. Estamos a falar de um pacote de incentivos histórico, 1,8 bilhões de euros para a próxima década. Deste montante, vamos ter aqui 1 bilhão afeto àquilo que será o próximo programa quadro, e no qual se irá integrar o Portugal 2030. Como dizia bem João, relativamente ao Next Generation, estamos a falar de 750 mil milhões de euros. Este é um mecanismo de caráter excepcional e histórico na União Europeia e que surgiu exatamente da necessidade de adotarmos medidas excepcionais para responder à atual crise económica mundial da Covid-19. O Next Generation integra 7 programas específicos, onde o mecanismo de recuperação e resiliência assume um papel preponderante, absorve aqui 90% do orçamento, o que estamos a falar de quase 700 mil milhões de euros neste fundo, sendo que aqui 312 mil milhões de euros serão a título de subvenções. Para além deste mecanismo, queria chamar aqui a atenção também para o programa de assistência à recuperação para a coesão dos territórios da Europa, o REACT, que terá um valor, um orçamento de 47,5 mil milhões de euros. O Horizonte Europa, que vem aqui substituir, é aqui o sucessor do atual Horizonte 2020, com uma dotação de 5 mil milhões de euros, e, por outro lado, aqui um mecanismo do Fundo para a Transição Justa, que terá como objetivo o apoio a regiões dependentes de combustíveis fósseis e indústrias de altas dimensões, que, como vamos ver mais à frente, a transição climática e a descarbonização serão fatores-chave nos próximos anos e, portanto, este mecanismo será realmente para garantirmos aqui uma transição justa. Falar ainda que se perspectiva que 70% destes apoios sejam autorizados nos anos 2021 e 2022 e o remanescente até o final de 2023. Autorizados, ok, porque para a sua execução teremos aqui um horizonte temporal mais alargado, meados de 2026. Cada Estado-membro foi chamado a delinear o seu próprio plano, e Portugal cumpriu o seu papel na entrega em outubro de uma versão preliminar à Comissão Europeia. Esta versão preliminar teve na sua base, por um lado, aqueles que foram as recomendações do semestre europeu e, por outro, a visão estratégica para a recuperação que foi elaborada pelo professor António Costa e Silva, e fará com que Portugal possa usufruir aqui de um apoio de 31 mil milhões de euros. Será o 8º país que mais beneficiará deste mecanismo.
e que, quando falamos aqui em termos de subvenções do Plano de Recuperação e Resiliência propriamente dito, estamos a falar de quase 14 mil milhões de euros de apoios. Portanto, existe aqui efetivamente muito dinheiro, muitos apoios que poderão existir. Este plano de recuperação foi elaborado tendo em conta três pilares e também de acordo com aquilo que eram as recomendações da Comissão. Por um lado, a transição digital e a transição climática, aqui com absorverem-se cada uma delas quase 3 mil milhões de euros da dotação do plano de resiliência e a resiliência com aqui um peso realmente muito importante naquilo que vai ser os apoios neste mecanismo. Para cada um destes pilares foram definidos roteiros para o crescimento sustentável e inclusivo, sendo que eu gostaria aqui de realçar a prioridade que será dada à redução das vulnerabilidades sociais, que terá aqui um orçamento de mais de 3.500 milhões de euros, e, por outro lado, o reforço do potencial produtivo nacional e das condições para a retenção e criação de emprego, que estamos a falar de 2.800 milhões de euros. Os outros roteiros centram-se muito aqui também na componente da digitalização, quer a nível das escolas, quer a nível das empresas e da própria administração pública, fruto também daquilo que foram os desafios que a pandemia nos veio aqui colocar. Portanto, teremos estes roteiros para o crescimento nos próximos anos. Certo. Bem, deste envelope financeiro do Next Generation, sabemos que apenas uma parte menor será direcionada para o setor empresarial. Podes dar-nos mais detalhes sobre o montante que vai ser efetivamente canalizado para as empresas? Sim, é verdade. Tem-se falado muito do plano de recuperação e do facto de ser, digamos, um plano que de alguma forma privilegia aqui o investimento público, mas a verdade é que ao analisarmos o plano, temos aqui pouco mais de 4 mil milhões de euros que poderão ter aqui como potenciais destinatários as empresas, ou seja, estamos a falar de 29% daquilo que é o orçamento deste plano de recuperação. Contudo, eu faria aqui referência a um ponto importante que também terá impacto no económico e no crescimento dos mercados, que tem a ver exatamente com o efeito de arrastamento deste investimento público que, como sabemos, traz, digamos, externalidades positivas para aquilo que são a restante economia. Exato. Desses pilares, especificamente, quais podemos destacar como aqueles que são os pilares-chave e nos quais as empresas devem procurar posicionar a sua estratégia? Temos os 3 pilares, como já falamos. A resiliência tem um impacto importante, até pelo valor que representa em termos de orçamento. No entanto, eu aqui realçaria, por um lado, a transição digital, que falaremos mais à frente, e por outro lado, a transição climática como sendo pontos cruciais que devem fazer parte das estratégias a definir para o futuro. E aqui os apoios do Next Generation, os 750 mil milhões de euros, vêm dar apoio aqui para a recuperação económica e foi desde logo na construção deste mecanismo estabelecido que cerca de 37% das suas verbas, ou seja, mais de 270 mil milhões de euros, deveriam estar aqui afetos, digamos, para dar cumprimento àquilo que são os objetivos do Green Deal. É unânime
dentro da União Europeia a importância de uma ação concertada no âmbito das alterações climáticas e tendo em conta aqui o objetivo de neutralidade climática até 2050, para aqui o horizonte 2030 já existem aqui grandes objetivos que já foram traçados e estamos a falar aqui por uma redução das emissões de gases de efeito de estufa em pelo menos 55%, em atribuir às energias renováveis um maior peso naquilo que é o consumo de energia e, por outro lado, também melhorar aqui a eficiência energética. Estes objetivos estão claros, estão definidos e, portanto, os Estados-membros foram obrigados, na adoção dos planos nacionais de recuperação e resiliência, também a integrarem estas temáticas e a construírem também planos de energia e clima a nível nacional. Portugal aqui tem já aprovado o Plano Nacional da Energia e Clima para 2030. Tem aqui algumas metas ambiciosas a nível da redução das emissões. A proposta é de atingirmos entre 45% e 55%, sendo que para o caso dos transportes estaríamos a falar de uma redução na ordem dos 40%. E aqui também vai um bocadinho de encontro àquilo que é um dos roteiros previsto no plano de recuperação a nível da mobilidade sustentável. Depois temos aqui também um objetivo a nível de Portugal de um aumento para 47% do peso das energias renováveis no consumo final de energia. E aqui vamos ver que vão existir aqui, digamos, estímulos para a produção de energias mais limpas e a sua integração na rede. E por outro lado, pretende-se também aqui a redução do consumo de energia primária. Portanto, são objetivos que partem aqui, digamos, dos objetivos do Green Deal, que depois fez com que os programas nacionais tivessem também de os contemplar para que, no seu todo, a União possa chegar àquilo que são os objetivos de longo prazo. O Plano Nacional de Energia e Clima centra-se em 3 grandes objetivos: a eficiência energética, em setores-chave como o transporte, a construção e a própria indústria. E aqui na eficiência energética incluímos também a componente da economia circular, que já era no quadro comunitário anterior valorizada e que acredito que para o futuro terá também aqui um enfoque ainda maior. Por outro lado, um dos objetivos a nível das energias renováveis, e aqui realço a descarbonização da indústria e a produção e armazenamento de energias mais limpas. Aqui a questão de não é só produzir mais energias renováveis, mas também melhorarmos aqui a capacidade de armazenamento e de gestão desse armazenamento. Portanto, este é um dos outros objetivos. Por último, mas não menos importante, a eletrificação da economia. Mais uma vez aqui a eletrificação da mobilidade, indo também aos roteiros do Plano de Recuperação e Resiliência, também em setores-chave para a economia, e há aqui um grande foco também na adoção do hidrogênio verde. A esse nível, Portugal tem também já aprovado um Plano Nacional de Hidrogênio e até o facto deste plano aprovado, o facto de, neste momento, o Governo já estar a prever, ainda em 2020, alguns apoios para a produção de hidrogênio verde e introdução na rede, mostra efetivamente que a questão do hidrogênio será uma prioridade dos próximos anos. E, portanto, são efetivamente temáticas que teremos de ter em conta. Não são temáticas novas, são temáticas que já eram no quadro anterior valorizadas, mas que com certeza para os próximos anos, para aquilo que serão os apoios da próxima década, serão efetivamente desafios e que, portanto, deveremos ter em conta naquilo que será a definição das estratégias de investimento futuras.
Muito bem. Bem, percebemos que a energia e o clima são claramente prioridades para a Comissão Europeia, são uma das prioridades, e isto irá criar oportunidades transversais a várias indústrias. Olivier, bom dia. Focando-nos aqui numa das outras prioridades, a transição digital. Esta é claramente uma das áreas onde o Inestec é especialista. Podes dizer-nos quais são, na tua perspectiva, os principais desafios e as oportunidades que se colocam às empresas neste âmbito? Antes de falar um bocadinho dos desafios, bem, escolhi aqui mostrar efetivamente que os desafios são diferentes, ou são a nível diferentes em função do setor de atividade das empresas. Aqui peguei o setor das indústrias transformadoras, comparando com o setor da indústria da construção. Efetivamente na zona euro e em Portugal especificamente. Aqui tu tens a taxa de crescimento da produtividade. Por que nós estamos a fazer inovação? É porque nós queremos que a produtividade aumente, que é os melhores salários, melhores impostos, mais impostos, obviamente para melhorar a nossa vida, e também um retorno maior em relação aos investidores. Por isso, a produtividade é um elemento essencial da análise. O que nós vemos aqui é muitíssimo interessante, porque vês efetivamente este evento da digitalização, da transição digital no setor das indústrias transformadoras. Começou muito cedo, quer dizer, começou logo a haver alguma movimentação desde os anos 2000 e até 2014 ouvimos efetivamente um crescimento relativamente constante. 2009 foi o incidente que nós conhecemos da crise, nota-se logo, mas começou logo a subir e a recuperar. Obviamente houve ali muitos experimentos para permitir recuperar, mas não é isso. O que é importante aqui é que tu vejas efetivamente a introdução de novas tecnologias, de novos pensamentos, de melhoria dos custos internos permitiu às indústrias transformadoras de ter uma subida muito gradual e interessante, efetivamente, na sua taxa de produtividade. Isto, olhando ano por ano, corresponde mais ou menos a 2 ou 3% de crescimento por ano. É pouco, mas acumulando sobre 10 anos já é um fator interessante. Em contrapartida, quando olhamos para o setor da construção, e também é um dos efeitos que tu tens ao nível da Europa, porque também o setor da Europa está muito interessado na área da construção. Estagnou. Não é bem para todos os países, mas de modo muito global, estagnou. Aquilo não houve grandes evoluções em termos de qualidade e de taxa de crescimento da produtividade. Isto leva a um conjunto de problemas que nós já conhecemos. Quando eu digo que isto não é igual para todos, Ross, podias passar para o seguinte. Olhamos, por exemplo, com a Espanha. Ross, se conseguires passar o slide seguinte, é lento, sei. Comparando com a Espanha e Portugal. Isto também para mostrar efetivamente qual é, porque que atualmente cá em Portugal, um dos motivos pelo qual as nossas construtoras também não estão a conseguir ganhar também é muito derivado para isso. Em empresas espanholas, de modo global e integrado, conseguir já fazer uma certa transição digital, ou menos uma certa melhoria da sua atividade. Tem outros fatores que não é a melhoria empresarial, mas acumula para isso. E neste aspecto, nós estamos relativamente fracos. Há duas soluções que podemos fazer, que é aquilo que efetivamente aparece de modo global. Agrupar em ACEs para poder concorrer aos grandes concursos, ou então fazer agora uma marcha forçada em termos do que se pode chamar a transformação digital, de certa maneira. Também pus aqui, só para comparação entre as indústrias transformadoras e o setor da construção, digamos, para ter uma ideia, a porcentagem do peso da remuneração na produtividade, por exemplo, das indústrias transformadoras é de 46,6%, enquanto nas indústrias do setor da construção é de 63,7%. A capacidade de investir, que é o FBCF, nas indústrias transformadoras de 26,4%, enquanto na construção é 9,7%. Aqui traduz já, em termos de economistas, são melhor que eu não sou economista, de efetivamente uma certa debilidade em termos de intervenção e de fragilidade do setor. O que nós podemos dizer em termos de desafios que existem, efetivamente, aqui em vários níveis. Podemos globalmente pôr isto em 5 áreas. O primeiro, que é, acho um dos mais importantes, é foco no cliente. Isso é o que é importante. Maior interação com o cliente, maior compreensão do cliente. Não, customização do produto, mais adaptado ao cliente. Dispor de uma
resposta rápida. Sistemas de produção mais flexíveis, automação e integração. Só vou dar aqui um exemplo de um projeto que nós já fizemos com a Kiai, sem citar, que a Kiai permite, na sua linha de produção, introduzir 1 ou 2 pares de sapatos completamente diferentes da sua linha tradicional e produzir sem aumentar os seus custos de produção. Então, efetivamente, aqui há um trabalho ao nível do software e da integração com os vários sistemas que permite fazer este tipo de produção. O que nos permite ter novos modelos de negócio, e que nós vamos falar também, que é aquilo que é associado, que é um dos desafios, é fornecer, por exemplo, uma escolha, fornecer um novo produto, um sapato personalizado a um cliente em 2 dias. Outra parte, terceiro desafio, é a eficiência operacional, redução dos custos operacionais, automação de processos. Quarto ponto, inteligência e apoio à decisão. Inteligência artificial, captura e análise de dados. Nós falamos que o próximo década vai ser o E. O ouro são os dados, o tratamento dos dados. É por ser que sim, eu acho que é um dos pontos mais importantes, mas isso tem que se andar para a frente, a utilização desta parte. Por exemplo, de facto, o que nós notamos é, em Portugal, falamos muito do e-commerce. Um dos elementos essenciais do e-commerce é entender o seu cliente. Para entender o meu cliente, como empresa, eu tenho que poder personalizar a minha oferta ao cliente. Ao nível das empresas que eu tenho um site, só 24%, dados de 2019, das empresas portuguesas, faz algum registro de quem vai visitá-los. Só 24%. Quer dizer, e não estou, a maior parte deles também não estão a utilizar a inteligência artificial para fazer segmentação ou melhor compreensão do cliente. É isto que é um desafio fantástico. E o de facto tem modelos de negócio. Fazer uma transição digital não é só pôr no computador aquilo que eu faço à mão. Eu tenho que poder fazer e oferecer algum tipo de serviço em relação àquilo que eu estou a introduzir como qualidade. Aqui eu posso pegar como exemplo a ILTI. A ILTI faz só máquinas, ferramentas da área da construção. Tem outros, mas este é interessante. Um dos modelos de negócio que eles alteraram, aproveitando de facto esta parte da servitização, é de oferecerem uma oferta de gestão eles próprios do parque de ferramentas e fornece à medida e faz toda a gestão completa, complementar de tudo o que é a parte de ferramentas. É um elemento essencial e interessantíssimo. Portanto, este eu acho que é os elementos, os desafios mais essenciais que vão estar a decorrer. Agora, obviamente, como eu estava a falar anteriormente, cada setor vai ter que se adaptar de um modo diferente. As indústrias transformadoras já têm um caminho muito bem adiantado. O setor da construção, por exemplo, é um setor que vai ter que andar muito a correr. Vai estar muito atrasado, tem que andar muito a correr para poder recuperar os atrasos que tem. Por isso, estes pontos aqui são fundamentais. O que é preocupante aqui na parte da construção, de facto, é o PRR vai disponibilizar umas verbas importantíssimas para o setor da construção, que eles próprios vão gerar também muitos negócios para toda a fileira, mas se não é feito por empresas nacionais, muito provavelmente o retorno para o país vai ser muito menor daquilo que a gente pode estar a esperar. Exato. João, acho que exato, sim, exato, perfeitamente. Bem, entretanto, eu aproveito para reforçar a nossa plateia, que podem continuar a colocar questões. No final iremos responder e já temos aqui uma outra questão relacionada com este tema que estás a falar, mas voltaremos ao fim para responder. Entretanto, volto a conversa para a Rosa, até porque nós já falámos no Next Generation, mas temos o Portugal 2030, ou o programa quadro comunitário que irá dar seguimento ao 2020. Rosa, quais são os detalhes que nós já sabemos sobre o novo programa quadro? Relativamente aqui ao novo programa quadro, o quadro financeiro plurianual, neste momento sabemos que, e como já disse logo no início, estamos a falar de mais de 1 bilhão
de euros para apoiar projetos aqui nos próximos 7 anos, para execução nos próximos 7 anos, com o objetivo aqui de criar uma Europa mais inteligente, mais verde e hipocarbónica e resiliente, por outro lado, mais conectada, mais social e mais próxima dos cidadãos. Isto vai um bocadinho em contra aquilo que já fomos falando no plano de resiliência. São, digamos, aqui os 5 grandes objetivos políticos para o novo programa quadro. Se recordarem, no Portugal 2020 estávamos a falar de 11, ou seja, há aqui uma redução, há aqui uma concentração naquilo que são os objetivos para a próxima década. Portanto, estes são o foco para os próximos anos. Relativamente à situação portuguesa, Portugal irá beneficiar de quase 30 mil milhões de euros de apoios, o que representa aqui também um crescimento face àquilo que foi o Portugal 2020. Neste momento, e seguindo mais uma vez a lógica de concentração e simplificação aqui dos processos, neste momento temos já definidos 3 programas operacionais temáticos no continente, contrariamente aos 4 anteriores que tínhamos. Um primeiro programa operacional Demografia, Inclusão e Qualificações, que integra aqui o antigo, que ainda está em curso, brevemente a terminar, o programa operacional Inclusão Social e Emprego e, por outro lado, o Capital Humano. Para além disso, um segundo programa operacional relacionado aqui com inovação e transição digital, que vem substituir aqui o programa operacional Competitividade e Internacionalização, que nós chamávamos o PO das empresas, e, portanto, vem aqui, vai fazer esta transição. E um último, que vai substituir o atual PO-SEUR, na sustentabilidade e recursos, que será designado de transição climática e sustentabilidade dos recursos. A nível regional, mantemos os POs regionais, 5 no continente, e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, da mesma forma que o Programa Operacional de Assistência Técnica para aqui a operacionalização dos fundos comunitários vai também manter-se. Estas são informações que já dispomos. A estratégia do Portugal 2030 foi já aprovada em Conselho de Ministros, já é pública, já foi publicada em Diário da República e, portanto, foram nesse documento são, digamos, aqui definidos 4 agendas temáticas prioritárias. Uma primeira, as pessoas primeiro, um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão, menos desigualdade. Esta primeira agenda temática, o objetivo será mitigar aqui um bocadinho a perda populacional, reduzir aqui a incidência de fenómenos como a exclusão, a pobreza e desigualdades sociais, e também aqui tentar reforçar a melhoria aqui de indicadores de natalidade. Portanto, trata-se de uma agenda muito focada na componente social e demográfica como prioridades. Uma segunda agenda relativa aqui à digitalização, inovação e qualificações como motores do desenvolvimento. Aqui eu gostaria de realçar alguns objetivos específicos que são feitos, que são definidos. Um refere-se ao aumento da despesa em ID no PIB, para 3% em 2030. Este é um objetivo, pronto, as despesas ainda têm sofrido aqui um aumento. Em 2019 representou 1,4% do PIB, portanto aqui estamos a falar de em 10 anos quase que pouco mais que duplicar este valor. Portanto, isto é um dos elementos, um dos objetivos, uma das metas que se pretende atingir. Para além disso, no âmbito desta agenda, vão estar aqui em causa também a melhoria das qualificações das pessoas, da formação das pessoas, e onde se incluem aqui as competências digitais, indo de encontro, digamos, também aqui à temática da transição digital.
E, por último, um outro objetivo que gostaria de referir, que tem a ver com o aumento aqui das exportações, que foram fortemente afetadas também aqui pela atual crise da Covid-19, e objetivos aqui até 2025, termos aqui 50%, as exportações representarem 50% do PIB. Portanto, no âmbito desta agenda, teremos apoios que, com certeza, serão focados no atingir destas metas. Relativamente à Agenda 3, esta aqui, a transição climática e sustentabilidade dos recursos, aqui o que se pretende será dar, digamos, atingir aqui aquilo que são os objetivos definidos no Plano Nacional de Energia e Clima e, portanto, esperamos que aqui existam medidas um bocadinho em linha daquilo que eram as atuais do Programa Operacional de Sustentabilidade e Utilização de Recursos. Uma última agenda que foi definida, um país competitivo externamente e coeso internamente. Aqui objetiva-se uma maior convergência com a União Europeia, que isso já tem sido um objetivo, já tem sido amplamente falado nesta necessidade de convergir com as médias europeias, e por outro lado, a nível de Portugal, reduzirmos aqui as disparidades entre regiões mais desenvolvidas, menos desenvolvidas, e portanto, no âmbito desta agenda, os apoios serão focados nestes grandes objetivos. Dizer também, isto neste momento, os trabalhos estão em curso para definição daquilo que serão os regulamentos e as normas que devem ser respeitadas nos próximos anos. Esta semana veio já, decorrente também destas reuniões de trabalhos, a informação de que relativamente aqui a taxas de cofinanciamento estaríamos a falar a manutenção do nível de apoio significativo para as regiões mais desfavorecidas, em que, se recordarem, no programa de Portugal 2020 estamos a falar de apoios até 85%. Para as regiões aqui em transição, estaríamos a falar de 60% e agora nas regiões mais desenvolvidas, os tais 40% que também já vinham de trás. Portanto, estamos a falar aqui, ainda que não tenhamos ainda conhecimento sobre as regras concretas, já a limar aqui alguns pontos daquilo que serão os apoios dos próximos anos. Certo. Bem, diz-nos também a experiência que a transição entre quadros comunitários, regra geral, nunca é linear, ou seja, apesar de, em teoria, o Portugal 2030 dar início em 2021, é pouco expectável que isso vá acontecer no terreno, não é? Pouco ou nada, não é? Para sermos mais rigorosos. Portanto, a questão que eu te faço também, Rosa, é focando-nos e provavelmente, quer dizer, nesta fase, e o Next Generation surge para combater os efeitos da pandemia, se estará no terreno, portanto, esse sim, já a curto prazo, não é? Esperamos que nos próximos 2, 3 meses já possam existir aberturas de candidatura, sabendo que o dinheiro começará a chegar sobretudo a partir do segundo semestre do próximo ano, 2021. Ainda assim, as empresas devem-se ir preparando para que possam, assim que vão sendo conhecidas cada vez mais detalhes, se possam estar preparadas para quando tivermos novas candidaturas. Quais são os teus conselhos para que as empresas se possam preparar então nos próximos tempos, sobretudo para o Next Generation? Pronto, como estavas a dizer, efetivamente os trabalhos estão em curso e a experiência mostra-nos efetivamente atrasos neste processo de transição. Foi no Ucrânia, foi no Portugal 2020 aconteceu semelhante, e acredito que poderemos ter aqui também alguns constrangimentos também nesta transição. Neste momento temos aqui o impasse provocado aqui pelo bloqueio da Hungria e da Polónia, a nível do orçamento da União Europeia e do mecanismo de resiliência, mas eu acredito também que, fruto da atual crise mundial que atravessamos, que também os Estados-membros
e as entidades competentes irão também fazer todos os esforços para que rapidamente esta situação seja desbloqueada e possamos avançar na definição e operacionalização dos apoios. No caso do Next Generation, Portugal, logo no primeiro dia, entregou a sua versão preliminar à Comissão, sendo que os Estados-membros têm até dia 30 de abril para apresentarem esses planos de recuperação junto à Comissão. Os documentos são analisados, podem sofrer alterações e depois têm que ser aqui aprovados pelos Estados-membros. O Eurogrupo veio já indicar que não se prevê aqui grandes atrasos a nível do plano de recuperação. No meu entender, sim, acredito que nos próximos 2, 3 meses, no caso do Next Generation, já tínhamos novidades para operacionalizar estes apoios. Inclusive, está prevista a possibilidade de antecipar 10% das verbas que estão previstas para o Next Generation e, portanto, acredito que aqui possamos ter novidades mais cedo. Relativamente aos próximos passos que as entidades, as empresas possam fazer, acho que vai um bocadinho de contra aquilo que estavas já a dizer, que é definir desde já as estratégias de investimento a curto e médio prazo, em linha com algumas das temáticas que fomos aqui falando, porque sem dúvida vão ser, acreditamos que vão ser fundamentais para o sucesso de propostas futuras e, portanto, é desde já fazer esse trabalho preparatório para quando tivermos novidades mais concretas dos instrumentos que vão estar em causa, poderem logo, desde logo, direcionar os seus investimentos. Muito bem. Bem, voltando novamente ao Olivier, naturalmente que esta pandemia não foi uma surpresa para todos, não é algo com o que estivéssemos a contar, naturalmente não é positivo, mas há coisas positivas eu acho que podemos tirar daqui, não é? E a questão do digital é um tema que não é de hoje, já há 10 anos que se fala nisto ou mais, mas a pandemia trouxe-nos a necessidade para muitos setores, trouxe-nos essa premência de percebermos que efetivamente não estávamos preparados, ou nem todos os setores estavam preparados ou devidamente digitalizados. Isto também não é um processo, imagino, que se faça a correr, não é? A digitalização de uma empresa deve ser um processo gradual. Também percebemos há pouco, na tua intervenção, que há setores mais atrasados que outros. Portanto, a minha questão é perceber, na tua opinião, qual é que deve ser o foco e quais são, para além, já percebemos que o setor da construção é um dos setores com maior potencial de crescimento para acompanhar congéneres europeus neste âmbito. Há outros setores que queiras destacar e qual é o foco que as empresas globalmente devem ter para que comecem ou deem continuidade a esta transição digital que, mais uma vez, reforço, seguramente não se faz a correr, não é de um dia para o outro. Isto foi, de facto, o Covid-19 introduziu aqui alguns aspectos muito interessantes. Puxou alguns setores mais para a frente, uma aceleração muito rápida, por exemplo, tudo que tem a ver com o e-commerce. O que temos de ter noção é que este ano já atingimos os valores que era previsto atingir só em 2025, que é uma coisa completamente estrondosa. E temos resultado. E vemos também aqui aparecer logo as falhas que nós temos em termos globais. O just in time apanhou aqui um choque. Obviamente, quando vimos começar o período de confinamento, as fronteiras fechar, matéria-prima, uma matéria já trabalhada que não conseguia chegar às fábricas. Então, ali houve já um choque, tem que se pensar novamente nas cadeias logísticas, na produção, e o tema da reindustrialização é um tema muito forte. Uma falha enorme que nós nos apercebemos, eu acho que foi um choque para toda a gente, foi o ensino. Os sistemas não estão preparados para fazer teleensino. É impossível, ainda é um grande amadorismo. Muito bom atalhar-se os professores, em particular os professores do primário e do secundário, conseguir fazer alguma coisa, porque de facto era muito complicado. Por outro lado, foi bom aprender aos pais a viver com os filhos.
mesmo se alguns chegarem à beira do suicídio, mas tem que aprender a viver efetivamente com os filhos, que são de família, tem que haver aqui partilhas, isto aqui também, neste lado, foi bom em termos societais. O que nós vimos, efetivamente, que vai se tirar, de facto, aqui para o futuro, em termos de termos de tecnologia, que vão ter agora um grande crescimento e vão ter que puxar muito. Tudo está a ver, efetivamente, com a interface com o cliente, que seja o B2B ou o B2C. É esta parte de melhor compreensão, de melhor atendimento, de melhor resposta, que vai ser, efetivamente, uma parte que vai ser muitíssimo trabalhada. E isto é a intervenção muito elevada, tudo vem com tecnologias de inteligência artificial, que vão ter que intervir. Nós vamos nos habituar, de facto, a utilizar muito mais a internet, muito mais os sites para poder comunicar na maior parte das atividades. Isso é um elemento essencial. Em contrapartida, também nos apercebemos do facto da falta de literacia da maior parte da nossa população. Tu tens aqui, que é falha nossa, muitas vezes, também a ver, as interfaces que nós utilizamos de modo digitais não são as mais usuáveis, utilizáveis para poder, não são conviviais. É complicado. Eu já estou a utilizar, trabalhar sobre várias plataformas, agora já estou habituado a ter uma ideia mais ou menos onde é que ir buscar as coisas. Mas, primeira vez que alguém entra no plataforma, seja o Zoom, o Teams, o LifeSize, o Webex, é complicado para interagir, okay? Uma falta de literacia ou de utilização destas partes. E isto vai ter que ser trabalhado e em termos de tecnologia, muita parte que vai ser importante. Futuro, o que eu vejo, efetivamente, são as grandes tecnologias que vão ir para a frente. Cloud, Big Data e tudo a ver, efetivamente, com a inteligência artificial associada a esta manipulação de dados. Obviamente, incorporar, adicionar a cibersegurança. Um aspecto que vai vir, que se acha também vai mostrar, efetivamente, o seu maior potencial é tudo o que é a impressão 3D, a produção aditiva, manufacturing aditiva. E isso tem que haver um grande crescimento para poder dar resposta a algumas áreas mais específicas que pode ter acontecido. Então, por isso, eu acho que nesta minha perspectiva, são estas tecnologias, de facto, de contacto, de compreensão da situação, de ativação, de reunir, de responder rapidamente, de poder implementar ou produzir de modo muito rápido, que vão ser, efetivamente, as linhas orientadoras do futuro. Por isso, o PRR tem alguns aspectos que é interessante, de facto, esta compreensão do lado governamental da problemática do ensino. Efetivamente, tem-se uma verba de 530 milhões de euros, não é muito, também não é pouco, e de facto é necessário. Toda esta parte de intervenção ao nível da administração, da intervenção da interação com o tribunal. Nós não temos todos os dias aí com o tribunal, mas de facto o tribunal, há situações que bloqueiam muito a vida das pessoas, em particular ao nível dos tribunais administrativos e fiscais. Aqui tem que haver uma interação e uma digitalização e uma outra maneira de atuar. Então, isto deve intervir tanto ao nível da legislação como ao nível das tecnologias para permitir. Um dos problemas que aconteceu, efetivamente, também sou vice-presidente do TIS.pt e vice-presidente do Fórum Oceano, vamos fazer assembleias gerais de modo digital. Mas isso como é que se faz? Há advogados que dizem que sim, há advogados que dizem que não, é uma luta terrível para poder fazer isso. Estamos a fazer, mas com precauções para chegar agora a um acordo foi muito complicado. Infelizmente é todo um entendimento, toda uma modificação ao nível societário, toda uma necessidade de tecnologia de apoio para poder permitir isso. Exato. E neste caso fomos obrigados, não é? E fizemos um ano porque fomos obrigados. Se não fôssemos obrigados, provavelmente, como dizias no início, demoraria 5 ou 10, não é? No mínimo. Muito bem. Bem, antes de irmos só uma conta aqui esqueci-me, efetivamente, que é para responder aqui, é que tanto que tens em termos de tecnologia para o futuro, em termos de intervenção, depende de facto de vários setores. Um dos setores que vai ter, de facto, uma grande revolução agora, e temos de ter um senso, já não vai ser nas indústrias transformadoras, quer dizer, não vai haver muito agora, em termos de robotização de introdução, é muito pouco em termos de gap, de passo a fazer. Vai ser o nível dos serviços. O nível de serviço está, no que estima-se, de facto, é que
25% ou 50% dos empregos que existem atualmente vão desaparecer com a introdução de novas tecnologias e que são necessárias, porque de facto estão muito atrasados. O setor bancário, por exemplo, é um deles, mas não só ele, outros. Então, tu vês de facto aparecer um conjunto de sistemas que é o Robotic Process Automation, o RPA, que automatiza já um conjunto de ferramentas. Tem outras que vão começar a aparecer, por inteligência em cima disso, mas de facto aquele setor muito específico dos serviços, de modo global, é aquele que vai ter uma maior revolução em termos de transformação digital. E ali vai ter, de facto, um impacto mais profundo. Está, João, esta parte. Sim, sim, obrigado mais uma vez, Olivier. Eu ia referir que antes de irmos às questões, e há aqui algumas relacionadas com a questão da transição digital, queria só reforçar que na próxima semana vamos ter o nosso último webinar deste ano, onde iremos discutir, portanto, os principais desafios do próximo semestre, não é? do primeiro semestre de 2021. Pronto, indo agora diretamente às questões. Bem, aqui a Susana pergunta-nos se temos informações sobre que instrumentos irão compor os 650 milhões de euros para a transição digital das empresas. Rosa, temos já alguma informação mais específica de que modo é que isto vai ser feito, para além daquelas gavetas que vimos ali atrás na apresentação? Não, infelizmente não. É exatamente isso que nós estamos à espera, que surjam novidades nesse sentido, para perceber que instrumentos, que medidas vamos ter, que tipo de apoios, que tipo de despesas. Nessa informação nós ainda não temos. Acredito que para breve tenhamos essa resposta e também estaremos atentos para isso. Ok. Sim, quer dizer, complementando também aquilo que dizes, admito que, e pegando naquilo que era a experiência no Portugal 2020 também, já era dada a importância, por exemplo, nas inovações produtivas, não é? Para a integração, portanto, da digitalização, portanto, investimentos associados a isso, não é? Portanto, seja a nível de softwares ou a nível de processos produtivos, de implementação de softwares em processos produtivos, ou a nível de gestão, a nível organizacional. Portanto, é previsível e imagino que essa tendência se irá manter. Eventualmente poderão surgir novas medidas mais específicas para este efeito, não é? Recordo-me também, por exemplo, que já no pré-Covid, não muito antes, portanto, os próprios projetos de internacionalização começaram-se a dividir em subtemas, portanto, recordo-me de existir um específico para o e-commerce, não é? E foi uma novidade, isto terá sido mais ou menos já há cerca de um ano. Portanto, começou-se no fundo a segmentar, dando especial destaque e relevância para nesta ferramenta em particular, para a questão da digitalização portanto, das vendas neste caso. Portanto, imagino que isto irá ser reforçado. Olivier, não sei se tens algo a acrescentar a esta questão, queiras dizer? Não, de facto o que começou a aparecer é o e-commerce, especialmente na perspectiva do PT 2030. E isso foi um grande avanço em relação ao que existia antigamente. Toda esta parte, não sei, a um certo momento tinha a sensação que tudo o que era vender alguma coisa, o acto de vender uma coisa era uma coisa vergonhosa. Não se falava. Exato. Sim. Mas, de facto, a função do marketing e a venda é essencial a seguir à produção. Quer dizer, não é só produzir, tem que se distribuir e vender. E esta última parte, de facto, estava um bocadinho esquecido nos planos nacionais. Aliás, como também estava esquecido, é o setor da construção. Também as coisas não acontecem por mero acaso. E bem, a propósito, a próxima questão, também da Susana, não sei se será da mesma pessoa, imagino que sim, questiona-nos qual o potencial de crescimento que a adoção do BIM pode ter na produtividade. E esta questão, diretamente para ti, Olivier, no fundo, vai ao encontro daquilo que também já, de alguma forma, já tivemos a falar. De facto, temos muita esperança no BIM. E um elemento essencial seria já que as chamadas ou as escolas, os concursos, impõem já o BIM, porque de facto o BIM permite ter uma boa interação, uma boa compreensão, uma capacidade de análise e de redução de erros e de omissões nos projetos. O que é no BIM por si só não é suficiente.
é preciso outras tecnologias para poder, de facto, transformar aquilo que a gente pode chamar trazer, digamos, o que é o virtual, que é o BIM, trazer o real dentro do BIM. Isto chama-se, de facto, tecnologia de Digital Twin. E isso eu tenho que trabalhar no outro aspecto, que é os meus processos de construção, a análise como é que está a minha vida no estaleiro e melhoria, e como é que traduzir aquilo que é a realidade para poder juntar com o BIM. O que é estimado, só em termos de falarmos aqui da área de tecnológico, BIM, inteligência artificial e outras tecnologias, pode permitir, foi um estudo que foi feito já em 2018, se não é boa, ganhos de produtividade entre 48% a 60%. E isto implica, leva a haver uma redução de custos entre 27% a 38%. Portanto, este é o potencial, digamos, sem introduzir novos materiais, o outro aspecto é diferente, que pode dar este boom, de facto, na área da construção. Não se pode olhar só para uma tecnologia, quer dizer, aqui também não tem nenhuma tecnologia, é uma metodologia, que é o BIM, para poder ganhar tudo. Não é. Tem que se associar com outros aspectos, né, associados a esta parte. Aliás, está a ser iniciado agora em Portugal um projeto mobilizador, do qual nós também fazemos parte, com ali a intervenção aqui em vários processos, tem a ver, efetivamente, com o Digital Twin a ser implementado na área da construção, do setor da construção. Tem os 3 grandes construtores portugueses, a Casais, a Mota-Engil, a Teixeira do Arte, são à volta de 24 parceiros, um conjunto de 10, 12 tomadores de tecnologias, 8 entidades científicas, para poder, de facto, começar a desbruçar, de facto, este caminho, para poder, de facto, ter alguma coisa que permita dar algum encaminhamento. Uau. Exato. Bem, no fundo, o que isto também nos mostrou é que, hoje em dia, não há negócios analógicos, não é? Não deve haver, porque claramente que o digital é transversal a qualquer que seja um negócio, não é? Seja industrial, seja construção, seja o comércio local, não é? Que vemos que este ano teve que se reinventar e ainda se está a reinventar, por exemplo, agora para o Natal, em algumas comunidades, através de plataformas. Obviamente que isto, a necessidade aguçou o engenho, não é? Portanto, é um pouco em reação, mas imagino que possa ter um impacto interessante para o futuro, porque de alguma forma nos obrigou a pensar deste modo, e embora as coisas irão voltar ao normal, não é? No nosso cotidiano, será um novo normal, ao que tudo indica, e há aqui questões que claramente, há aqui passos que conseguimos ultrapassar, portanto, dar 3 passos não só. Voltando às questões, a Célia pergunta-nos se no roteiro da resiliência, em particular as vulnerabilidades sociais, como é que vão ser endereçadas as candidaturas aos projetos, ou seja, se apenas as candidaturas públicas se podem candidatar ou eventualmente possam também estar disponíveis para outro tipo de entidades. Rosa. Sim, a esse nível das vulnerabilidades sociais, a verba é efetivamente grande, como já vimos. Com certeza, e tendo em conta também aquilo que temos de histórico, será centrada sem dúvida nas entidades públicas, até porque no roteiro das vulnerabilidades sociais estamos a falar do Serviço Nacional de Saúde, estamos a falar aqui a nível da habitação, de respostas sociais e de questões relacionadas com a pobreza, e portanto a esse nível acredito que em primeira linha estarão as entidades públicas como os principais interessados, digamos, neste tipo de medidas, mas não descarto aqui de maneira nenhuma que possamos ter aqui alguma linha mais direcionada para as empresas e que possam também contribuir para esta redução, para esta melhoria, para esta componente social que tanto se espera que seja valorizada no próximo quadro. Ok, perfeito. Bem, temos aqui uma outra questão do Gustavo, específica ou direcionada ao Olivier, portanto, que nos pergunta qual é o papel das tecnologias da realidade virtual e aumentada na modernização das empresas, portanto, e em que medida é que podem gerar valor? Bom,
Isto, por acaso, é uma tecnologia muitíssimo interessante, no qual ainda não conseguimos claramente definir a mais-valia. A mais-valia no sentido aquilo que é o need to have do nice to have. Para muitos setores, atualmente, aquilo é um nice to have, uma coisa complementar. Para outros, pode começar a aparecer. E este ponto essencial é bem definir, efetivamente, a evolução disso. Eu tenho muito confiança nesta tecnologia e no futuro, mas é bem tentar enquadrar isso naquilo que é o need to have para poder, de facto, crescer à vontade. Um dos setores no qual, por exemplo, voltamos ao menos, é o setor da construção. De facto, há um forte potencial de crescimento e de geração de valor em termos de redução de custo, em termos da verificação da qualidade, em termos da análise de se a construção está a corresponder, ou é associado com o BIM, obviamente a ligação entre os dois. Há problemas tecnológicos que impedem, de facto, atingir aquilo que a gente pretende. Na área do setor da manutenção, já começa a haver algumas coisas interessantes. Já começamos a passar, já não estamos tanto ao nível do NICE, mas já começamos a ir mais para o nível do NID. E isso é uma geração de valor, em termos de rapidez de intervenção ou de melhor compreensão do sistema que está a ser sob objeto de manutenção. Na área da formação, e ali, de facto, na área da formação é o setor que é menos unido. As potencialidades que eu tenho estas tecnologias para poder ajudar na área da formação, que seja o nível da formação dentro das empresas transformadoras, que é como é que eu vou, antes de entrar numa linha de produção, manipular, aprender a trabalhar, compreender as peças. Efetivamente, ali é uma área importante de futuro de intervenção. E na área do ensino, mais permitir aceder a outros tipos de parâmetros. Mas estas áreas, infelizmente, aqui dentro ainda não estão suficientemente valorizadas. Um dos aspectos que eu não estou suficientemente valorizado é que não houve o Covid antes. Efetivamente, agora com a aparição do Covid, com este impacto do Covid, pode ser efetivamente que estas tecnologias começam a ocupar um espaço que devia já estar ocupado no passado e que nunca conseguiram ocupar. É no apoio, neste aspecto. Agora, a área mais tradicional, atualmente nós estamos a ver isso, de facto, é na área dos jogos, mas é uma coisa muito limitada em termos de setor de atividade. Certo, certo. Sim, é um setor muito específico, não é? É um setor muito específico, não é? Bem, o Pedro Pereira pergunta-nos, portanto, diz-nos que está em preparação uma recomendação do Conselho de Ministros para a adoção preferencial de cloud nos investimentos de IT no Estado e questiona-nos se está previsto alguma majoração no que respeita aos investimentos na cloud por empresas no âmbito destes apoios. Rosa. Infelizmente, gostaríamos de já ter resposta para essas questões mais concretas. Infelizmente, não temos. Efetivamente, aqui a digitalização da administração pública, dos serviços públicos, é sem dúvida uma prioridade. E que acho que todos reconhecemos a necessidade disso e, portanto, existirão essas medidas, esses investimentos, mas relativamente a essa questão ainda não conseguimos anunciar uma resposta concreta sobre a mesma, está bem? Exato, sim. Mas é previsível, não é, que nas próximas semanas vão sendo divulgadas. Portanto, nós para já temos a estrutura, não é? Temos aquilo que são as principais estratégias que a Comissão e o Governo português identifica como prioritárias, não é? E agora está-se a desmembrar aquilo que são aquilo que irão ser as medidas. Portanto, depois cada uma terá os seus detalhes. Mas estamos a acreditar que no âmbito da transição digital os apoios possam ser mais abrangentes do que aquilo que eram até aqui e, portanto, que possa haver espaço para este tipo de investimentos em capacidade das próprias empresas fornecedoras de soluções de IT do Estado, não é? Até para que não aconteça, como falávamos há pouco, Olivier, no setor da construção, de algum modo, ou seja, para que possamos, a nível nacional, as nossas tecnológicas, sejam elas nacionais ou não, mas que estejam presentes cá em Portugal,
consigamos ser nós a oferecer esses serviços ou essas empresas ao Estado. Portanto, é necessário, no fundo, capacitar naturalmente toda a cadeia de valor para que possamos estar preparados. A Susana Madeira questiona-nos se o foco do financiamento vai ser para PMEs e as grandes empresas, que é aquela questão que surge sempre na mudança de quadros, não é? Porque existe sempre a perspectiva ou a expectativa de que as grandes empresas vão ver reduzido os seus apoios. Rosa, quer-nos ajudar com esta questão? Sim, é verdade. De quadro para quadro há sempre aqui a questão de ficar vetado às grandes empresas o acesso aqui a fundos comunitários. Neste momento nós ainda não temos qualquer informação nesse sentido. Claro está que o foco será também aqui as PMEs, até porque estrutura em termos de economia portuguesa tem um peso muito grande e, portanto, é perceptível que continuarão a ter aqui um grande foco, as PMEs. No entanto, tendo em conta também o peso e a importância que as grandes empresas têm para a economia portuguesa, acredito que tenhamos também aí ainda apoios que poderão usufruir, ainda que possam ser a níveis, se calhar, mais reduzidos do que o que tínhamos até aqui. Certo. O José questiona-nos, portanto, se está prevista alguma alteração estrutural às entidades que gerem a aprovação, distribuição e confirmação da execução dos fundos europeus. E diz que pergunta especificamente devido à demora na análise, no acompanhamento, nos pagamentos dos projetos atuais, não é? Com o Portugal 2020, e das dificuldades que isso cria aos empresários, bem como a desmotivação que cria para projetos futuros. Também este é um tema, digo eu, infelizmente recorrente, não é? Há alguma expectativa que as principais organizações, portanto, gestoras das várias medidas, venham a ser alteradas, ou no limite, porque, quer dizer, se calhar o alterar estas organizações pode não resolver, não é? Porque o problema pode estar ou mais acima, ou na falta de recursos destas organizações, e que se mudarem para outras irão sofrer provavelmente os mesmos problemas, mas está previsto algo que, no fundo, melhora a experiência, não é? Enquanto consumidor de fundos comunitários? Sim, isso também é uma temática que na transição é sempre falada. O Portugal 2020, quando a sua construção, falava-se de todo um processo de simplificação, que efetivamente existiu em alguns campos essa simplificação, só que penso que também terá ficado um bocadinho aquém daquilo que foram as expectativas iniciais. As linhas orientadoras para aquilo que será a política de coesão nos próximos anos remete também para esta necessidade de concentração e de simplificação. Aqui nós conseguimos ver já algumas digamos, resoluções nesse sentido, o facto de termos menos um programa operacional temático, o facto de, a nível também dos objetivos políticos, termos uma redução do Portugal 2020 de 11 para 5 grandes objetivos, mostra, digamos, alguma intenção de simplificação, mas concretamente ainda não sabemos de que forma é que se vamos ter efetivamente essa simplificação. Fala-se nessas intenções, os elementos que entretanto foram disponibilizados vão nesse sentido. Teremos na mesma aqui, e falamos aqui de um balcão único para aquilo que serão os fundos comunitários. Neste momento temos o Portugal 2020, o balcão 2020, que com certeza que será também aproveitado aqui para aquilo que serão o novo quadro, daquilo que terá de bom. Acredito que haja aqui também uma adaptação, mas falamos da criação de um balcão único para estes fundos, que isso também seria
novo, porque nós temos o Portugal 2020, depois temos os outros balcões direcionados à Explique, da parte do Programa de Desenvolvimento Rural, também com o balcão específico para isso. No meu entendimento, faria efetivamente sentido que tivéssemos aqui um balcão único para os apoios e não ele repartido por diferentes mecanismos. Relativamente a instituições, não acredito que teremos aqui uma mudança das instituições que vão estar, dos organismos que têm estado nestes processos. Portanto, a nível regional, vamos ter na mesma aqui as CCDRNs a comandar, digamos. Portanto, não acredito que a esse nível tenhamos mudanças. Espero sim, é que em termos de simplificação, de menos burocracias, que sim, haja uma evolução face àquilo que foi o Portugal 2020, para que facilite, por um lado, os acessos aos fundos e uma maior rapidez na análise das candidaturas, na disponibilização das verbas, porque efetivamente temos registado atrasos significativos e que condicionam, claro, a realização das despesas por parte das entidades. Exato, e essa é a eterna questão, não é? Quando é que as coisas serão mais ágeis e melhorem a experiência, portanto, dos utilizadores deste tipo de fundos comunitários. Mas aqui uma outra questão da Helena que nos questiona se, no nosso entendimento, se haverá espaço para a inovação produtiva, não? Para que venham a existir mais polos para a inovação produtiva, em linha com aquilo que já existe no Portugal 2020, e se na agenda contempla também de alguma forma a modernização da capacidade instalada, no fundo, ou seja, é aquilo que se apoia dentro daquilo que é a inovação produtiva. Qual é que é a tua expectativa, Rosa? Sim, acredito que tenhamos a manutenção de um sistema semelhante àquilo que foi o Inovação Produtiva para o próximo quadro, que estará prevista aí, enquadrada na agenda temática número 2. Para além de, relativamente à componente da modernização, o Portugal 2020 excluía, digamos, a elegibilidade de meros projetos de expansão e modernização. Acredito aqui, sendo um projeto em que tenhamos a falar de modernização e aqui uma ligação com aquilo que foram as temáticas que fomos falando ao longo do webinar de hoje, acredito, a transição digital, aqui a componente também climática, acredito que isso terão, sem dúvida nenhuma, enquadramento nas medidas que vão ser lançadas para a componente aqui de inovação produtiva. Tinha o micro desligado. Temos também aqui outro participante que nos questiona de quando é que é a nossa expectativa de que as empresas possam começar a apresentar candidaturas, no fundo, quando é que haverá abertura de candidaturas, e como estamos numa fase de transição, se poderão ser aceitas despesas que ocorram no início de 2021, antes mesmo da abertura das candidaturas. Relativamente à primeira questão, nós não conseguimos indicar uma data prevista, no entendimento, acredito que a nível do Next Generation será mais célere, digamos, a existência de medidas concretas, de informação concreta para apoio. Não diria logo no primeiro trimestre, como tem sido, digamos, anunciado, mas apontaria aqui para o segundo trimestre de 2021. Relativamente aqui à questão das despesas, esta semana existiu também uma comunicação, na sequência também das reuniões de trabalhos, existiu aqui indicação que existiria a intenção de retroatividade realmente a 1 de janeiro de 2021. Agora, como é que isso se vai processar e regras que poderão aqui ter que ser garantidas nessa sequência, isso nós ainda não conseguimos adiantar. Mas existe já essa, digamos, a indicação desse ser um objetivo, ok? Para não penalizar, digamos, aqui os atrasos dos trabalhos de preparação e operacionalização dos incentivos. Ok. Bem, nós temos aqui mais algumas questões a nível de Portugal 2020, ou Next Generation, ou Portugal 2030, portanto, que relacionam os vários programas quadros.
mas como a sessão já vai longa, aquilo que nós iremos fazer é compilar todas essas questões e na próxima semana vamos lançar um documento e partilhar com todos os presentes com resposta a todas elas, para que algumas questões que possam estar por responder ainda. Eu desde já agradeço a disponibilidade do Olivier por ter aceito o nosso convite, a tua, Rosa, também, para podermos estar aqui hoje. E aproveito para dizer que, para fechar o evento, portanto, nós, a FI Group, este ano estamos com uma campanha de crowdfunding portanto, associada a esta época natalícia, não é? Dado o momento em que vivemos, temos uma campanha a decorrer na plataforma da Solidar, e, portanto, vamos fechar o evento com um pequeno vídeo que fizemos também para, de alguma forma, podermos promover esta ideia e, obviamente, que ficaremos agradecidos nós, mas, sobretudo, em nome da Aldeia SOS, que é o beneficiário desta campanha, ficaremos agradecidos que possam contribuir. Mais uma vez agradeço aos dois, agradeço a toda a gente que nos esteve a ver e ouvir até agora, e estaremos de volta na próxima semana para o último webinar deste ano, e seguramente no próximo ano arrancaremos novamente em força com outros temas. Obrigado a todos, fica agora o vídeo para fechar a sessão.